Meus irmãos, Daniel capítulo 6, aliás, Daniel capítulo 5. Glória a Jesus. Daniel capítulo 5, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos anjos desta igreja, pastor Beethoven, pastora Deusa. Que Deus possa honrar a vida de vocês, o ministério de vocês, assim como de cada membro desta igreja. Quem está visitando essa igreja, se há alguém, que você possa sair nesta noite abençoado, em nome de Jesus. Vocês encontraram? Daniel capítulo 6, versículo 11. Há no teu reino um homem, no qual o Espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel, olha a pergunta: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Amém? Você pode se sentar. A pergunta que eu quero trazer ênfase nessa noite, para falarmos um pouco a respeito deste episódio, da jornada de Daniel na Babilônia, que foi uma jornada longa, foi uma jornada difícil, árdua, cheia de desafios, de covas, de testes. Daniel foi testado muitas vezes na Babilônia, e alguém fez uma pergunta a ele, alguém muito importante, o rei da Babilônia, que na ocasião era Beltesazar. Ele faz essa pergunta a Daniel. Depois de tantas outras coisas que foram ditas, o rei pergunta: tu és aquele Daniel? É como se ela estivesse perguntando: tu não és o mesmo? Você é o Daniel que veio de Judá? Aquele que chegou aqui, que fez todo aquele alvoroço no banquete? Daniel, a história de Daniel era conhecida na Babilônia. Daniel ele já não era, nesta altura do livro de Daniel, capítulo 5, de 12 capítulos, no capítulo 5, Daniel ele já era uma pessoa muito importante na Babilônia. Ele já era alguém renomado. As pessoas conheciam Daniel, conheciam a fama dele, sabia dos testes que ele havia passado, das experiências que ele havia tido com o rei anterior, Nabucodonosor. E um dia chegou a hora de o próximo rei também precisar dele. Daniel já havia interpretado muitos sonhos de Nabucodonosor. Daniel foi honrado pelo rei anterior, o pai de Beltesazar. Ele foi colocado como mestre, como líder, como principal de grupos de astrólogos, de magos, de conselheiros. Daniel ele já se encontrava na posição de um dos principais da Babilônia. Acontece que todas as vezes que o rei era substituído, as coisas mudavam. A administração ela era mudada. Aqueles que os reis estabeleciam como principais, na mudança do monarca, esses principais eles poderiam ser destituídos, eles poderiam não ser mais considerados os principais. Tanto é que Beltesazar não se lembrava de Daniel. No momento em que ele esteve precisando da sabedoria de Daniel, no momento em que ele precisava de uma palavra de um sábio, da palavra de alguém que tinha ciência, que tinha sabedoria, ele não se lembrou de Daniel.
A Bíblia vai dizer que Belsazar, ele organiza um grande banquete. Esse banquete, Belsazar, ele iria contar com a presença de 1000 pessoas, com a presença de 1000 homens muito importantes, 1000 homens, os seus grandes, assim diz a Bíblia Sagrada, que Belsazar fez esse banquete para os seus 1000 grandes homens. Dentre este povo estavam também as suas mulheres e as suas concubinas, iriam participar deste banquete imundo, deste banquete idólatra, deste banquete de adoração aos deuses pagãos, banquete de adoração aos deuses de ouro, aos deuses de prata, aos deuses de bronze, aos deuses de ferro, aos deuses de madeira. O único Deus que não estava sendo engrandecido no banquete de Belsazar era o Deus onipotente, o Deus de Israel, o Deus de Daniel, o Deus desta igreja, que eu estou aqui nesta noite falando sobre ele. Esse Deus não estava sendo engrandecido neste banquete. Quando o rei toma a primeira taça de vinho, quando o rei prova do vinho, eu acredito que ele considera aquele vinho tão gostoso, que ele considera aquele vinho tão maravilhoso, que ele comete, eu acredito que o maior erro do seu governo, que mal havia se instalado e já estava próximo de terminar. Quando Nabucodonosor invade a Babilônia, quando traz de Judá aqueles jovens, que no meio desses jovens estava Daniel e os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias. Quando ele traz esses jovens cativos da Babilônia, ele não traz apenas os jovens, eles trazem também objetos preciosos da casa de Deus. Eles trazem vasos de ouro, vasos de prata, utensílios sagrados da casa de Deus que estavam em Jerusalém, no templo. Eles levam da Babilônia, porém, mesmo com a permissão de Deus, Nabucodonosor tendo trazido cativos jovens de Judá, tendo trazido esses objetos sagrados que pertenciam à casa de Deus, Nabucodonosor ele não teve a audácia, ele não teve a ousadia de usar aqueles objetos sagrados em festas profanas. Meu Deus! Mas Belsazar foi ousado. Pena que a ousadia dele era para o mal. Pena que a ousadia dele era para fazer o que era abominável aos olhos do nosso Deus. O que ele faz? Manda agora pegar os vasos, porque ele gostaria que o vinho que ele estava bebendo naquele banquete imundo fosse servido dos vasos da casa de Deus em Jerusalém. Olha só que ousadia. Olha que coragem, né? Pegar o que é santo, pegar o que era sagrado e agora usar em um contexto profano, em um contexto de idolatria, em um contexto de prostituição, que era do que se tratavam esses banquetes. Os banquetes da Babilônia não era apenas comida. Os banquetes da Babilônia não era apenas alimento, não era apenas vinho, mas eram banquetes, eram festas regadas à prostituição, a adultério, a adoração a deuses pagãos, a deuses inexistentes. Verdade. Ele manda agora trazer os vasos. E trouxeram. Os vasos tirados da casa de Deus. Versículo 3 do capítulo 5, eles vai dizer isto. E trouxeram vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles quem? O rei, os seus grandes, as mulheres, as concubinas. Todas essas pessoas começaram a beber vinho tirado dos utensílios da casa do Senhor. Mas já temos uma lição muito forte, muito importante aqui. A casa de Deus, ela foi profanada. A casa de Deus, de certa forma, ela foi profanada porque aquilo que era santo se misturou com o que era profano. Aquilo que era santo foi introduzido
naquilo que não prestava, naquilo que era imundo, naquilo que era abominável diante de Deus. E nós estamos achando um absurdo o que Beltesazar fez, o que Beltesazar realizou naquela feita. E quantas vezes nós não estamos fazendo a mesma coisa? E quando eu digo que nós estamos fazendo a mesma coisa, eu não estou mais falando de objetos, eu não estou mais falando de vasos de ouro, eu não estou falando nem mesmo dos objetos da casa de Deus, que também são santos, que também são sagrados, mas eu estou falando na nossa casa, que por muitas vezes é profanada, e esta casa somos nós, que somos templo, que somos casa, que somos a morada de Deus. E quantas vezes nós não pegamos o que é santo e introduzimos o que é profano, misturando o que Deus santificou com aquilo que a Babilônia profanou. Meu Deus! Muitas vezes não fazemos isso com os nossos lábios, com os nossos pensamentos, com os nossos olhos, com aquilo que falamos, com os lugares que andamos, com as coisas que orquestramos, com planos que arquitetamos. Por muitas vezes, quando deixamos de adorar a Deus e nos curvamos a altares que são erguidos na Babilônia deste mundo, na qual estamos inseridos ainda, precisamos tomar cuidado, porque o que foi feito a Beltesazar, de outras formas e de outras maneiras, pode também acontecer conosco, todas as vezes que profanarmos este templo aqui, que é a casa de Deus. O que Deus santificou não pode se misturar com o que é profano. Que Jesus Cristo comprou com alto preço a tua vida, o teu coração foi comprado por um preço que nós não poderíamos pagar. E este ato de nos comprar nos santificou, este ato de nos comprar com o seu sangue nos consagrou a Ele, e nos fez casa dele, nos fez templo dele. E o que é santo, o que pertence ao templo, os meus lábios pertencem ao templo, as minhas mãos pertencem ao templo, a minha voz, o meu coração, os meus pensamentos, os meus pés pertencem à casa de Deus. Então todas as vezes que eu uso as minhas mãos para fazer o que desagrada ao Senhor, todas as vezes que eu uso os meus pés para andar aonde Deus não quer que eu ande, todas as vezes que eu uso a minha voz para matar um irmão, para desacatar um líder, para falar mal da vida de alguém, para proferir palavras de maldição, para desacreditar verbalmente de alguém, todas as vezes que eu faço isso, eu estou profanando algo que pertence ao templo. Os meus lábios, a minha voz, as minhas mãos, os meus pensamentos, os meus olhos, quando param para olhar e para observar aquilo que Deus detesta, aquilo que Deus abomina. E aí a Bíblia diz que Beltesazar faz isto, profana os objetos da casa do Senhor. E não é só isso que eles fizeram. Além de usar os utensílios sagrados da casa de Deus, do templo do Senhor, naquela festa profana, beberam vinho e deram louvores. Versículo 4. Deram louvores a deuses de ouro, a deuses de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Olha só que festa. A festa da idolatria. O banquete da prostituição e da idolatria. E Babilônia já sabia, o Deus de Israel já havia sido reconhecido, até mesmo pelo rei anterior, Nabucodonosor. Não sei se nesses 17 dias alguém falou sobre ele, mas Nabucodonosor, ele precisou reconhecer a soberania do nosso Deus. Para ele sair da situação que ele se encontrava, o Senhor deu a ele a mentalidade, o coração de um animal, vivia nos pastos, vivia no campo, comia capim, comia orvalho, pegava chuva. O homem mais poderoso da terra, na sua época, estava vivendo como um animal, porque não reconheceu a sabedoria e a onipotência de Deus.
E isso se estendeu até que ele reconhecesse a soberania de Deus e que Deus dominava sobre a terra e sobre os homens. Será que Belsazar não sabia disso? Será que o filho dele não conhecia essa história? Será que o filho dele não havia ouvido falar que por causa de um Deus soberano, por causa do Deus daqueles que haviam sido trazidos de Judá, o seu pai havia passado por toda esta humilhação? Não convencido, pensou: vou fazer pior. Meu Deus. Vou fazer pior do que meu pai. Que além de profanar da forma que nós já profanamos, já nos prostituímos, já somos idólatras, ainda vamos profanar os objetos que foram trazidos lá. Olha só que audácia, que cara de pau. Mas ele não conhecia o nosso Deus. Ele não sabia com quem ele estava mexendo. Ele não fazia ideia quem era o Deus que estava sendo profanado. Ele não fazia ideia de quem era o Deus que estava com Daniel. Quando o rei estava bebendo vinho, de repente, imagine só a cena, feche seus olhos, imagine. Você está aí bebendo vinho, você não, misericórdia. Você está aí bebendo alguma coisa e de repente aparece uma mão assim na sua frente. Nem era uma mão inteira, parte de uma mão. E começa a escrever alguns escritos na parede. Você escreveu. Belsazar fica desesperado, fica com medo, fica nervoso, e eu não julgo. Eu acho que se eu estivesse orando e eu visse uma mão aparecendo no quarto, eu acho que eu corri também. Falei: Senhor, se for a tua mão, me alcança, mas se não for, me ajuda a correr. Eu acho que eu nem corri, acabou de E ele vê aquela parte de mão escrevendo lá na parede. O que a Bíblia vai dizer sobre ele? Então se mudou o semblante do rei. Os que estavam lá começaram a ver, a perceber que o semblante dele mudou. Os seus pensamentos se turbaram, ou seja, ele começou a ficar perturbado. Seus pensamentos começaram a ficar confusos. O que será que está acontecendo? É que eu tomei vinho demais? As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O homem ficou com tanto medo que começou a tremer as pernas. E tremia tanto que o joelho batia um no outro, diante da imagem que ele estava vendo à sua frente. Será que eu estou ficando doido? Mandou chamar, clamando, desesperado. Versículo 7 diz: e clamou o rei com força, que se introduzissem diante dele os astrólogos, os magos, os adivinhadores. Chama quem estiver por aí, que vocês acreditam que pode me dizer o que é isto, e o que significa isto, o que foi que essas mãos escreveram, o que elas representam. Vieram. A história se repete. É igual aconteceu com Nabucodonosor. A história sempre se repete. Porque o que é mistério de Deus não é para o mundo. Os segredos de Deus não ficaram para qualquer pessoa desvendada. Sabe por que o mundo não entende as coisas que nós pregamos? Sabe por que o mundo não recebe, não acredita? Parece que tem coisas que é só em Deus, através do Espírito Santo mesmo, que nós conseguimos e podemos compreender. Esse mistério não era para eles. Vieram e mais uma vez eles falharam na missão de interpretar e dizer o que é que aquelas mãos haviam escrito. O rei continua desesperado, o rei continua aflito. E aí a rainha, porque o que eu acho incrível nessas histórias é que sempre tem alguém que se lembra do servo de Deus. Glória a Deus! Sempre tem alguém. Lá na ocasião de José do Egito, teve alguém que disse. Tem um que interpreta. Está preso. Sempre tem alguém que se lembra. Glória a Deus!
de um servo de Deus. O servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus. A mulher de oração, o homem de oração, o jovem que ora, que tem intimidade com Deus, em determinadas situações ele sempre será lembrado por alguém. Irmão, você está passando por essa situação. Eu conheço uma pessoa que, quando ela ora, Deus move o céu, Deus move a terra, Deus faz milagre. Tem uma igreja no Banco Amarelo, e tem os pastores lá que são homens, uma mulher de Deus, homem e mulher de Deus, que quando eles oram, Deus abre os céus. Sempre tem alguém que se lembra e cita o nome de homens e mulheres de Deus. Eu acredito que ainda existem pessoas aqui cujos nomes são lembrados, cujos nomes são citados em situações em que há necessidade de uma oração. Eu não consigo, mas eu tenho alguém que, se a gente chamar ele para fazer uma campanha conosco, Deus vai entregar isso, Deus vai entregar essa cura, Deus vai abençoar. Que nós possamos ser lembrados, que em dias de crise, que em dias de guerra, que em dias de tribulação, as pessoas lembrem do teu nome e possam dizer: vou pedir oração para ela, porque ali é uma serva de Deus, ali é uma serva de Deus antes. Que você possa ser lembrado desta forma. De que forma? Agora é a pergunta de confronto: de que forma é que nós somos lembrados pelo mundo, pelas pessoas? Sabe por quê? Porque tem gente que pode não gostar de crente, mas geralmente tem um que ele diz: mas aquele ali eu boto fé, que é servo de Deus, que é uma serva do Senhor. Que nós possamos ser este tipo de cristão, que o mundo não nos valorize. Foi Martinho Lutero que falou uma vez, dizendo que o mundo, não Deus, mas que o mundo não fique satisfeito comigo. Que o mundo não fique satisfeito, mesmo que o mundo não goste de você, não se agrade com você, mesmo que o mundo te despreze, mesmo que o mundo olhe para você e marginalize você. Diz: crente, crente. Mas que no momento da luta, que no momento da crise, da tribulação, eles possam lembrar de você como servo de Deus. Porque Daniel não estava na festa. Daniel não era um dos grandes. Nesta ocasião, Daniel não era um dos de 1000 homens. Daniel não era um destes. Dos grandes que o rei considerava grandes, que eram 1000, Daniel não estava no meio, ou seja, estava à parte, estava desprezado. Mas na hora da guerra, mas na hora do conflito, na hora da crise, é aí que se lembraram dele. Que seja assim também conosco. Sejamos marginalizados pelo mundo, sejamos desprezados pelo mundo, sejamos excluídos desta Babilônia, mas que na hora da guerra, que na hora do conflito, que na hora da angústia, as pessoas se lembrem de nós. E o que nós vamos dizer para elas? Vá se lascar para lá, não me guie na fé, eu nem vou agora. Não, de jeito nenhum. Meu Senhor, não vamos dizer Sabe por quê? Porque tem crente que pensa assim. Um crente pediu oração, aí a gente: vamos orar, Deus vai abençoar. Alguém lá do mundo pediu oração, eu não. Se quiser, se converta primeiro. Nem serve a Deus, vim para a igreja e não quer não, e agora fica pedindo oração. Não sejamos esse tipo de crente. A gente não quer o que o mundo oferece, mas nós temos que oferecer o que nós recebemos do Senhor. Nós temos que dar o que Deus nos entregou. E Daniel, ele faz isso. A rainha diz assim: há no teu reino um homem no qual o Espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai, se achou nele luz. Ou seja, estava brilhando, estava fazendo a diferença.
achou-se inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Não era a sabedoria dos melhores homens, não. No entendimento da rainha que não conheceu o nosso Deus, no entendimento dela, ela compara a sabedoria de Daniel à sabedoria dos deuses. Para nós não convém esta fala, porque nós sabemos que a sabedoria de Daniel não era a sabedoria dos deuses, era a sabedoria que provinha do Deus dos deuses. Mas no entendimento da rainha, no contexto religioso dela, ela diz: ele tem a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, não é outro não, o teu pai o constituiu mestre dos magos, dos astrônomos, dos caldeus, ele era líder de muitos. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonho, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Ela se lembrou dele. Quando Daniel é introduzido à presença do rei, aí ele faz essa pergunta, dizendo: és tu aquele Daniel que foi trazido de Judá? Em outras palavras, parafraseando a pergunta do rei, é como se perguntasse: você ainda é o mesmo? Você é a mesma pessoa? Você tem a mesma sabedoria? Você tem os mesmos dons? O Deus que te usou no reinado do meu pai ainda te usa? Aquela ousadia que tiveste quando rejeitaste o banquete de Nabucodonosor, porque eram comidas oferecidas a ídolos. A ousadia que tiveste quando negou, dizendo: eu propus no meu coração não me contaminar. Tu ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo de quando Deus te chamou? Você ainda é a mesma crente? Você ainda é o mesmo obreiro que foi chamado, que foi consagrado? Você ainda é a mesma serva, o mesmo servo que foi instituído por Deus nesta casa? Ou por acaso você não é mais o mesmo? Porque se você não é mais o mesmo, o Senhor te confronta nesta noite a voltar às tuas origens, a se lembrar onde foi a queda, a se lembrar onde foi o erro, onde foi que caiu, e voltar, retornar ao primeiro amor, porque Deus te chamou para ser o mesmo que Ele instituiu. Deus não te chamou para retroceder, Deus não te chamou para desanimar, Deus não te chamou para caminhar com uma fé diminuída, com uma fé fraca. Deus te chamou para ser um crente avivado. Você ainda é o mesmo de quando Ele te batizou com o Espírito Santo. Você ainda é o mesmo de quando levantou a sua mão dizendo: eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Por vezes a gente ouve algumas pessoas dizer: quando eu aceitei a Jesus, eu ia para a igreja com tanta alegria, eu ia para a igreja com tanto prazer. Quando eu aceitei Jesus, eu evangelizava, eu não perdi a oportunidade de falar de Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, eu orava de madrugada, eu lia a Bíblia, eu cantava, fazia culto doméstico. E a pergunta é: você ainda é o mesmo? Daniel, ele prova que ainda é o mesmo. Daniel, ele prova que não mudou. Passou por tudo que passou, mas os seus princípios ainda eram o mesmo, seus valores ainda eram o mesmo, não havia se vendido ainda. E diz: e respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons ficam contigo. Porque o rei disse: se você interpretar o que eu estou querendo, eu vou te dar poder.
Vou te vestir de púrpura, terás uma cadeia, um colar de ouro no pescoço, e no reino serás o terceiro dominador, será o terceiro principal na Babilônia. Sabe o que Daniel diz para ele? Mostrando que ele ainda é o mesmo. Disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e os teus presentes dê a outro, dê a outras pessoas. Aleluia. Eu não quero o teu ouro, não quero a tua prata, não quero os teus dons, não quero este poder que está me oferecendo. Porém, contudo, lerei ao rei o escrito e lhe darei saber a interpretação. É como se ele estivesse dizendo: eu não quero que a Babilônia tenha para mim, mas o que eu tenho em mim, eu vou entregar a Babilônia. Você não quer, você não pode querer o que o mundo oferece a você, mas o que há dentro de você, o mundo precisa que você dispense, que você entregue, que você solte, que você pregue, que você fale, que você ore. Se te odeiam, você ora por eles. Se te perseguem, você ama e ora por eles. Quando você faz isso, você está dizendo: eu ainda sou o mesmo. Não quero o que a Babilônia tem para mim, mas eu dou o que há em mim. Eu ofereço o que Deus colocou em mim. Vamos ficar de pé?